Saudações aí ao pessoal que nos acompanha. Estamos aqui em mais um episódio do programa Heróis da Vida Real. E hoje nós temos a grata satisfação de trazer o Tenente Coronel da PMRN, Inácio Brilhante, um cidadão que a gente pode dizer um herói aclamado pelo povo, famosíssimo no Alto Oeste Potiguar. E com certeza essa entrevista vai dar, com certeza, uma boa repercussão. Tenente Coronel Brilhante, seja bem-vindo ao nosso programa. Tenente Coronel Inácio Brilhante. Bom dia, Coronel. Como é que vai? Seja bem-vindo aí ao nosso programa. Bom dia. E... Bom dia, pessoal. Bom dia, o Eric. Como é que tá as coisas? Bom dia é uma forma de falar, porque como esse vídeo vai ficar gravado no ar, as pessoas vão assistir de tarde e de noite. É por isso que eu procuro dizer assim, saudações, que cabem tudo. Mas, Isso. Coronel Brilhante, o senhor é uma oficial da PMRN com um serviço bastante distinto, um reconhecimento grande da população, o que é uma coisa relativamente rara, né? E graças a Deus, estou abençoado com isso. Vamos aqui abrir o livro, né, da sua vida. O senhor nasceu onde? Onde é que o senhor nasceu? Sua origem? Eu sou natural da cidade de Caraúbas. Assim, na cidade de Caraúbas, minha cidade querida, os conterrâneos, amigos, parentes, minha família de lá. Terra boa e quente também, né? Em todos os sentidos. Perigosa. Terra boa e quente. E como foi a infância do senhor? Bem, a gente, aos meus 9 anos, a gente se mudou para a cidade de São Fernando, que é a cidade onde meu pai nasceu. E a família dele também é de lá. Aí a gente ficava sempre nessa infância de Caraúba, São Fernando. São Fernando fica onde? São Fernando fica perto de Caicó, ali, entre Caicó e Jardim Piranhas. Certo, Seridó, né? Potiguar. Seridó. Mas é uma infância tranquila, normal, com os parentes, amigos. Estudava em colégio público. Depois passei a estudar no CDS. E a gente continuou aí a trabalhar com meu pai na roça. Meu pai tinha um sítio, principalmente nesse período de inverno. Ele chamava a gente cedo para fazer plantação, tinha gado também. A gente estava sempre presente com ele. Ensinou muitas coisas boas na infância que a gente leva até hoje, né? Que uma das coisas que ele me ensinou foi a dignidade e o trabalho. Então quer dizer que a sua infância foi uma infância de menino de interior mesmo? Do sítio, de roça e tal? Pulava em açude, riacho, rio, acendia fogueira, caçava calango. Hoje em dia as crianças não é mais assim, não. Hoje em dia já muda tudo. Hoje em dia tudo cria apartamento. Inclusive porque hoje em dia tem toda essa movimentação ambientalista, né, que é muito boa por sinal. É um avanço, mas o costume do povo antigamente era outro, né? As crianças tinham muito esse hábito de caçar pequenos animais, né? Preá, calango. Mas... A gente, quando terminava a escola, o período da escola, e à tardezinha, tirava o dia para ir no mato, caçar passarinho, caçar calango, procurar o que fazer, né? Não tinha internet, não tinha nada. Televisão era poucos canais que pegavam no interior. E a gente tinha que procurar fazer alguma atividade, né? Brincava de bola, jogava bola, peteca. Tinha um tal de um garrafão, acaba levava uns tapas nas costas quando errava. Brincadeiras antigas. Mas me diga uma coisa que é pertinente pela região onde você morava. Caraúbas, já naquela época, ou talvez principalmente naquela época, né? Bastante famosa no estado, como uma cidade com briga de família, com questões de violência. Nesse contexto, você como criança, qual era a sua visão disso tudo que acontecia? Rapaz, eu era assim, um pouco receoso, né? Principalmente quando saía de casa, a gente escutava muito por falar das violências de lá e tal. Mas a minha família sempre deixava a gente mais em casa, ali resguardado. Também não chegava muita informação, né? Não tinha muita informação, porque cada um era na sua, todo mundo calado, a vizinhança falava pouco. E a gente, pouco, na verdade, pouco tomava conhecimento de alguns fatos que aconteciam, né? Mas os poucos que
Mas chegava aos nossos ouvidos, aí deixava a gente sempre mais recuado. Que hoje em A dia gente tem a ficava, em internet, algumas né? situações a gente ficava sem entender o que estava se passando, mas foi assim. Mas ali resguardado. Também eu era muito novo, né? Criança ainda, não entendia muito bem o que estava acontecendo, contexto geral, né? E hoje a questão das redes sociais, né? Em comparação com aquele tempo. Naquele tempo não existia, né? Então hoje a informação ela se difunde mais rapidamente, né? Chega às pessoas. Hoje a gente vê que a informação chega rápido. Essa situação da sua infância entre Caraúbas, no Alto Oeste, São Fernando, no Seridó, você acha que teve assim uma influência nas suas escolhas futuras, assim profissionalmente, você ter visto ou ter feito parte desse contexto aí que tinha um contexto famoso, né, pela questão de violência, atuação da polícia, atuação de quadrilhas? Você acha que influenciou? É assim, o influenciador mesmo maior por eu ser oficial hoje, por ser policial, foi meu pai, né? Meu pai era do Exército, ele era tenente do Exército, foi ex-combatente, e a gente foi criado ali num regime meio que militarizado, né? Na disciplina, ele ainda usava muita disciplina na família, e sempre andava lá em casa policiais, coronéis, e ali a gente foi vendo, observando, e foi ganhando uma admiração, né, pela profissão. E ele chegou e disse: rapaz, o caminho aqui é entrar na polícia. O tenente-coronel Questinaldo, foi comandante do 6º Batalhão por muito tempo, foi quem chamou. Ele disse: olha, vai abrir concurso para oficial da polícia e tal, vamos aqui encarar seus filhos aqui. Aí a gente partiu para cima. Então quer dizer que seu pai foi ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, isso aí? Meu pai foi ex-combatente da Segunda Guerra. Acho que ele ficou, na época ele ficou em Natal, ele estava no Rio, ele estava em Natal, aí quando já estava indo para o Rio de Janeiro, aí a guerra acabou. Acho que quando ele chegou no Rio, acho que a guerra acabou. Entrou na legislação do combatente de litoral, né? Isso, justamente. Para explicar ao nosso público, o fronte da Segunda Guerra Mundial aconteceu na Itália, né? O Brasil mandou uma força expedicionária e esse aí é considerado o ex-combatente clássico. Mas, posteriormente, foi reconhecido que os militares que estavam pelo litoral e participavam também da defesa da costa e do aprontamento, porque poderia ser empregado na Itália posteriormente, ele também é um ex-combatente, não deixa de ser realmente, porque nessa época tinha grande temor até que os alemães invadissem o Brasil, por incrível que pareça, mas os alemães fizeram muita coisa espetacular naquela época, também não seria tão difícil que eles fizessem alguma operação e chegaram a fazer com submarinos, né? Então é isso aí. Então quer dizer, Brilhante, que você teve já desde berço essa pegada, essa orientação por parte já do seu pai. Rapaz, às 5h30 já tinha alvorada. Rapaz, então o velho era vibrador mesmo, né? Como era Caxias. Disciplina, tinha horário para comer, horário para dormir, horário para estudar, acordava cedo, estudava e nos horários também influenciava o trabalho e assim ia. E na sua adolescência, como é que foi a sua adolescência aí? Rapaz, eu me lembro que uma vez eu jogando bola, fachei o braço esquerdo, lá na cidade de São Fernando. Lá em casa, a gente morava de frente para um campo de futebol. O campo de futebol ainda era aquele de barro, cheio de pedra. Só sei que não atraiu, sempre fui magro, né? Só fui gordo quando eu nasci. Quando eu nasci, eu pesei mais de 4 quilos. Não sei como é que... Aí depois, fiquei magro. Aí qualquer empurrãozinho que me dava, eu já caía. Numa travada de bola, caí e fraturei o braço esquerdo, né? Mas meu pai era assim também, muito limitante com as amizades de criança que para ali. Meu pai também era daquele que você chegava com alguma coisa, de um brinquedo
um brinquedo do vizinho, ele perguntava já de quem era e já mandava devolver. Era bem militarizado ele, né? Era caxia. Era muito rigoroso, né, com os filhos, com relação. E muito importante isso aí, né? Um tipo de criação que a gente vê que hoje. Ele resgatava a criação dele, né? Quando ele foi criança, quando foi adolescente, ele aplicava. Assim, apesar de que, devido à modernização e tal, mas ele implantava o que fosse melhor para nós, né? Na mente dele, ele queria o melhor para os filhos, né? Tanto é que hoje, aí a criação que ele nos deu surtiu efeito. Hoje, todos nós somos cidadãos de bem. Todos os filhos dele são cidadãos de bem. Graças a Deus, é um exemplo para a gente. Mas era um menino traquino, na ausência dos pais? Era um menino traquino? Um menino traquino, brigão. Não, naquele tempo era assim, quando o pai saía, o filho mais velho assumia a casa. Sim, entendi. Aí sempre tinha um controle ali. Passava o comando, né? Passava o comando. Então, chegamos nesse momento aí, que idade você tinha quando o tenente-coronel Reginaldo, ele já era tenente-coronel nessa época? Porque existe um oficial com o nome Reginaldo agora. Tem Reginaldo, acho que ele já, acho que é Major Reginaldo, ele se aposentou agora recentemente, e tinha um tenente-coronel. O tenente-coronel Reginaldo, ele já está na reserva, acho que foi em 96, 95, 96, foi nesse período. Então o tenente-coronel Reginaldo, nessa época, na ativa, chegou na casa da sua família, conversou com o seu pai. Ele sempre frequentava lá em casa, né? Ele conversando com meu pai, e na verdade, quando ele teve essa conversa com meu pai, eu estava fazendo aviação civil. Né? Naquele tempo era muito complicado ter acesso e ele tinha me colocado numa escola de aviação. Né? Acho que lá no Aeroclube de Natal, eu fiz lá também. Estava estudando para ser piloto. Estudando para ser piloto na escola de aviação civil. Isso, estava na aviação, no Aeroclube de Natal. E estava terminando ainda algumas provas. Acho que eu tinha passado umas 4 provas, faltava uma. Aí que a Reginaldo chegou e disse: não, rapaz, vai abrir concurso para oficial. E você tem aí uns 3 filhos, 4. Naquele tempo era o ensino médio, né? Tinha concluído o segundo mês há pouco tempo. Ele disse: não, vamos entrar aqui. Aí foi. Deu caminho. Fiz as provas. Deu direcionamento para estudar. Foi o primeiro concurso, né? Nível vestibular. Foi feito pelo vestibular nessa época, me lembro. Isso é que ano? Deu certo. Isso foi que ano? 96. É o seu concurso. Certo. Então daí o senhor passou e foi para... 97. Aí em 97 foi a data do ingresso na academia. Isso. E aí, como foi a formação na academia? Como era a formação naquela época? Aí teve uns... Que é assim, tem na polícia, às vezes entra uma turma, depois entra outra. Eu fiz parte da segunda turma, e quando eu fui chamado, aí já a primeira turma já estava em andamento, aí eu fui formado na Paraíba, né? Então, passei um período lá na Paraíba, e quando eu retornei, já como aspirante para o estado do Rio Grande do Norte. Então, quer dizer, nessa época, o Rio Grande do Norte não tinha ainda academia, ou apenas a academia não comportava todos os oficiais? Qual o motivo dessa formação na Paraíba? Já tinha uma turma, na verdade, tinha 2 turmas em andamento, né? Mas aí, quando eu entrei, não dava mais tempo para acompanhar. Aí eu fui recambiado fui cedido, né, para fazer o curso lá na Paraíba. E porque aí, antigamente, quando as academias, ainda até hoje, né, tem estados que não tem academia de formação, aí eles vão para outros locais. Isso. Aí lá foram 3 anos a formação na Paraíba? 3 anos também, 3 anos. Aí voltou como aspirante ao término desse período. Qual foi a sua primeira lotação? Aí eu passei um período na diretoria de pessoal. O
Tenente Coronel Salles também. Aí quando fiz alguns estágios, estagiei na cavalaria, passei pelo BOP, passei. Aí depois eu me lembro que em 2023, final de 2003, início de 2024. Não, 2003, né? Início de 2024. Peraí, tá, vamos conferir. Oi? A data aí. 2003, 2004, não é isso aí? Que o senhor falou 2023, 2024. Trocou o calendário. Olha. 2003. Desculpa aí. Certo, aí em 2003 aí foi pra onde? Não, em 2004. Em 2004 eu estava passando ali pelos corredores do Comando Geral e me deparei com, acho que era o Andrei, que hoje é o Major Andrei, né? E naquele tempo estavam procurando um oficial para ir comandar Caraúbas. Então, Andrei conversou comigo e tal, e eu já passava muito tempo fora, tava querendo ir para o interior. Eu disse: não, Andrei, vamos falar com o Coronel Glicério, que até era subcomandante da polícia, e eu vou para o interior. Aí nós conversamos com ele, e logo em seguida, acho que em março, mais ou menos dia 16, foi nessa faixa, de 16 a 18 de março, aí eu fui transferido para Caraúbas, na época era 2º Pelotão, Caraúbas, do 2º Batalhão de Mossoró. Aí lá desenvolvi um trabalho, já era da região, muitas informações vinham chegando, a gente combatendo a criminalidade. Qual foi o cenário que o senhor pegou em Caraúbas, aí como já aspirante? Era aspirante ou 2º tenente nessa época? Já estava aspirante, já. Estava saindo já para a promoção de tenente. Qual foi o cenário que o senhor pegou aí nesse início de carreira em Caraúbas? Como é que estava a região em 2004? Rapaz, era bem problemático, né? Porque, assim, estava ainda grandes quadrilhas de assalto a banco, tinha um pessoal trabalhoso ainda que circulava, tinha muitos foragidos, o pessoal andava muito armado nas praças, nas ruas, e a gente teve uma dificuldade logo no início. Mas aí eu tinha 2 grupos táticos que trabalhavam comigo, que era o de Açu e o de Mossoró. A gente começou a fazer um trabalho mais atuante, pegando informações. Eu me lembro que nós pegamos também um apoio muito bom com a Polícia Civil. Na época fizemos um trabalho com o doutor, acho que era doutor Amaro, Célio Fonseca, Luiz, doutor Normando, doutora Sheila também. Me lembro de bons delegados que passaram pela região, que a gente fez um trabalho bacana. Me diga aí, qual foi a primeira ocorrência que o senhor pegou pela proa? Rapaz, a primeira ocorrência que eu participei foi interessante, né? Mas assim, a gente não precisou de usar muita força, não. A primeira ocorrência que eu peguei em Caraúbas foi uma troca de tiro entre 2 cabras com espingarda bate-bucha. Mas mata, meu amigo, mas mata. Se pegar, mata. Mas e aí, como foi a ocorrência? Eu já me lembro, os caras estavam trocando tiro. Lá no bairro, na Nova Descoberta. Aí a gente conseguiu prender um, conduzir, e o outro conseguiu fugir. Aí, posteriormente, ele se apresentou. Isso foi em 2004, né? Foi a primeira coisa que eu cheguei lá, os caras estavam trocando tiro de espingarda bate-bucha. Aquela coisa de interior mesmo, mas um tiro de bate-bucha não é bom de levar, não, né? É uma coisa, Eric. Não. Viu, Coronel? É uma coisa assim que ninguém sabe o que é que tá, de que tá carregado, né? Vai estar de prego, de esfera, faz um estrago danado também. Coronel, existe alguma explicação lógica? Porque a todos que falam dessa região, Caraúbas ou Alto Oeste aí, quando fala de crime, sempre se assemelha a
quadrilhas de banco. Existe uma explicação lógica até essa data aí, 2004, 2005? Existe uma vertente mais lógica para explicar isso? Que parece que é o forte do Alto Oeste, é a quadrilha de banco, é isso? É porque hoje a gente vê que já não tem tanto, né? Porque teve a quadrilha dos carneiros, que já estava já praticamente em extinção, mas ficou os remanescentes. Entendi. Que não era da família. Sim. Mas que pertenciam ao bando. E esses que ficaram ainda remanescentes foram criando novos bandos, pequenos bandos que foram evoluindo e que hoje se chama até Novo Cangaço, né? Mas foi mais devido a essa situação, que quadrilha de bando e diante dos remanescentes que permaneceram, que ficaram, eles foram criando ali pequenos bandos e crescendo devagar. Desse período aí em Caraúbas, qual foi a ocorrência mais complicada? Em Caraúbas é uma complicação danada, após acho que foi em 2007. A gente teve uma situação com a troca de tiro em uma residência, né? Passamos mais de uma hora nessa troca de tiro. Foi até no dia de finados, eu me lembro. Inclusive até nesse período, a gente solicitou o apoio da Operação Oeste, né? Que você atuou também no Oeste, sabia que tinha uma operação, né? Que circulava da Polícia Civil. Isso. Também ela veio no apoio e a gente conseguiu aí resolver a ocorrência, mas depois de 1 hora e 10 minutos foi que a gente conseguiu conter a situação. Mas o que é que estava acontecendo? Cidadão com refém? Foi o quê? Encurralaram o bandido, o cidadão com refém? Como foi a ocorrência? Foi uma troca de tiro, né? Na verdade, foi assim que a gente chegou, eu tinha acabado de passar próximo da rua e recebi uma ligação de uma pessoa que tinha sido alvejada ao chegar em casa, né? Então, como eu estava próximo, eu fui um dos primeiros a chegar, a gente foi recebido a bala, chamei outros guarnições, a gente cercou a casa e começou uma troca de tiro intensa, né? E chamamos também a Operação Oeste, que veio dar um suporte, e essa troca de tiro continuou. Depois de uma hora e pouco, nós conseguimos conter a situação. O camarada foi preso? Eram quatro pessoas de uma mesma família. Eu me lembro que um deles foi alvejado, socorrido para o hospital, e os outros 3 se entregaram. E esse pessoal qual era a motivação disso aí? Por que eles atiraram na polícia? Acho que era mais um problema de família, que tem um pessoal que participava de quadrilhas e tinha problema com essa família. Foi mais ou menos mas faz bastante tempo, eu não recordo muito bem. Foi mais ou menos assim. Detalhes. Essa região, nessa época, pelo menos, tinha muito isso, né? Famílias que brigavam e muito armamento circulando, né? Uma troca de tiro de mais de 1 hora, com certeza o pessoal tinha muita munição, né? Muita arma disponível, muita munição, porque senão não dava para sustentar o fogo. Dá pra se ver, né? 1 hora de combate. Foi uma situação complicada, mas graças a Deus deu certo. Então foram quantos anos aí, né, comandando Caraúbas? Passei 5 anos e 3 meses, né? Passei 5 anos, saí, acho que saí em 2009, foi que eu fui transferido para a cidade de Lages. Aí como foi a situação em Lages? Em Lages eu trabalhei pouco tempo, acho que eu trabalhei só 5 meses. Aí eu fui até no governo da falecida Vilma, né? Fez muito pela segurança. E quando eu saí da região, aconteceu que, assim, devido a gente tinha um trabalho muito, muito intensivo no combate à criminalidade. Aí os números começaram a subir de novo. E eu lembro que o Coronel Freitas era comandante do Policiamento do Interior, entrou em contato comigo perguntando se dava certo retornar para a região do Médio Oeste, né?
como eu já estava já para ser promovido a capitão, aí Caraúbas não mais dava certo, né, no pelotão. E nessa época, Campo Grande era companhia, que é a função de capitão. Aí ele já me mandou direto para Campo Grande e a gente voltamos a fazer um trabalho ali bacana que deu para conter de novo a mancha da criminalidade. Tá ótimo. Só uma explicação aqui para o nosso público. A imagem do Tenente Coronel Brilhante está travada, mas isso é questão da internet. A gente está fazendo essa entrevista. Voltou agora. Pronto, agora voltou, tá ótimo. Resolvido o problema. Então, vamos voltar para a situação. O senhor, como capitão, já presta a ser promovido a capitão, foi convidado a voltar para o Médio Oeste, porque Lages fica na região do Mato Grande, não é isso aí? Voltar para o Médio Oeste. Lages fica ali na região central, né? Região mais centro, entre Angicos, ali. Isso aí já pegando aquele setor. Aí, como tinha assim, já tinha um déficit de oficiais no Oeste, aí me convidaram e eu retornei. Então aí o senhor assumiu Campo Grande e naturalmente já tendo sendo natural da região e já tendo a experiência que havia tido em Caraúbas, começou desenvolvendo um trabalho nos mesmos moldes. Porque se fosse cidades diferentes, mas são cidades ali que são fronteiras não, são ali divisas, né, uma cidade uma com a outra, e eram os mesmos que atuavam na região. Atuava em Campo Grande, atuava em Governador, atuava em Felipe Guerra, atuava em Apodi, Olho d'Água, Caraúbas, Patu, Messistagino, Janduís, Campo Grande, então eram os mesmos. E a gente não tinha uma dificuldade de identificá-los. Então, ajudou bastante, né, a minha chegada lá. E a gente continuou o trabalho, a fazer o trabalho mesmo preventivo. Inclusive, cabe um comentário aqui. A população costuma ter em mente que tem muito bandido, mas a polícia sabe que não são muitos, né? O senhor acabou de citar aí a situação, uma região compreendendo várias cidades. Para dizer a verdade, se sabe quem são os bandidos. A maioria da população, com certeza absoluta, é gente de bem, que não tem envolvimento, mas aí essa minoria de bandidos, que normalmente é favorecida por brechas legais e etc. Cada vez mais, infelizmente, né? Modernamente a gente vê muitas leis favorecendo a bandidagem, e aí o pessoal fica na impunidade ou na semi-impunidade, o que favorece eles continuarem em ação. Não são muitos bandidos, mas a polícia também não tem carta branca para fazer tudo que a população acha que precisa. Tem que respeitar os critérios da legalidade, que muitas vezes algemam o trabalho das polícias. Não é isso aí, coronel? E a gente, graças a Deus, hoje a gente vê que toda cidade, ou então aquelas cidades que são mais polos, tem polícia civil. E naquele tempo que a gente atuava ali, a gente só tinha mais a polícia militar. Então, assim, o trabalho investigativo praticamente era zero. E a polícia militar, para suprir até algumas cidades, se nomeava sargentos, né, como delegado. Isso era. Mas não tínhamos delegado de carreira, nós não tínhamos agentes investigativos, escrivão. Então, assim, dificultava bastante. Hoje, graças a Deus, melhorou muito, porque nós já temos nas cidades delegados de carreira, policiais civis, então já ajuda nas investigações. E naquele tempo a Polícia Militar não era o papel da Polícia Militar, mas fazia, às vezes, para poder ajudar na segurança. E também, assim, como você bem falou, não é que o Oeste, o pessoal tem, quando se fala no Oeste, mas a gente vê aí na região metropolitana o índice de criminalidade, né, é mais alto do que o Oeste. Devido a grande massa se concentrar na região metropolitana. O Oeste é uma minoria. São grupos pequenos que fazem. Hoje, com a implantação das facções, foi que ficou complicado de se trabalhar, mas naquele tempo eram grupos que a gente, quando prendia, passava meses e até anos
tem que ter ocorrência de roubo, furto ou mesmo homicídio. Bastava desbaratar aquela pequena quadrilha que aí já resolvia o problema de quem praticava os crimes na região, né? Não era sistematizado. Isso. Justamente. Naquele tempo a gente já, quando desbaratava uma quadrilha, mesmo sendo pequena, pronto, ali a gente já chegava a atingir o índice zero, porque não tínhamos uma ocorrência mais. É interessante falar disso aí, tocar nesse ponto, porque a impressão de ladeira abaixo que a população tem com relação à segurança pública, né, a gente vê com o passar do tempo as coisas piorando, ela é muito causada pela impunidade dos maus e porque também a bandidagem se organizou nesse sistema de facções e a facção criminosa, pelo menos no meu entender, não sei se o senhor concorda, ela também é tratada de uma forma que não deveria. As facções criminosas, pela atuação, deveriam ser enquadradas na lei antiterrorismo, porque elas praticam realmente o terrorismo, não são iguais àquelas quadrilhas pequenas de antigamente. E na falta de uma legislação dura, o que é que acontece? Os bandidos na prática ficam impunes, porque até um pé rapado, desde que ele seja faccionado, ele tem na porta da delegacia, quando ele é preso, um advogado, muitas vezes de luxo. Coisa que a população nem sabe, para dizer a verdade, e não tem acesso nunca. Quando a gente faz uma prisão de um faccionado, antes de chegar na delegacia, o advogado já está lá nos aguardando. Aí deveria ser tratado como um ato terrorista, né? Que já ajudava bastante a sociedade, a segurança, a tirar esses meliantes de ação. Uma coisa que assim, uma dúvida. Aí quem paga por esse advogado? É a facção ou é o bandido que foi preso? Porque ele tem uma claro facção? Que é a facção. Facção. O modelo de facção, para dar uma explicação aqui para quem está nos assistindo, né? O modelo de facção criminosa é um modelo no estilo sindicato. Então, a primeira facção criminosa do Brasil foi a então Falange Vermelha, que virou Comando Vermelho. Ela se formou nos anos 70 no presídio de Ilha Grande, no Rio de Janeiro. E a origem dela foi quando grupos terroristas da época do regime militar, os que foram capturados foram presos lá junto com criminosos comuns. Aí eles fizeram no modelo de um sindicato. Então o sindicato tem uma estrutura de organização com diretorias, tem diretoria jurídica, tem diretoria disso, daquilo outro. Qualquer trabalhador sindicalizado sabe como é. E o cara que é filiado vai ter direito a aqueles, vamos dizer, os benefícios e a luta da categoria, né? Entre aspas. A categoria que a gente está falando aí é a categoria da bandidagem. E aí a pergunta, né? Quem é que paga o advogado da facção? Ora, é o dinheiro sujo de sequestro, assalto a banco, narcotráfico. É o dinheiro da facção. O caixa da facção é feito disso. Essa que é a situação. Daí, um bandido ou uma pequena quadrilha que normalmente não teria condição de pagar esse advogado de luxo, a facção paga. Agora ele só não pode pular fora da facção depois, né? Que aí paga com a vida também. Fica com a dívida, né? Com a facção. Exatamente. Se entrou na facção, não sai. E tome crime para poder pagar, né, o advogado? Exatamente. Então, a facção é uma... E a sociedade de bem, o trabalhador que pague por isso, né? Sendo assaltado, morto em casa, enfim, indo para o trabalho, voltando. Daí que para debelar as facções seria realmente muito importante que a cúpula, as cúpulas estaduais da segurança pública, até a cúpula nacional também, e o judiciário encarasse, vamos dizer assim, com um pouco mais de presteza, colocar leis mais duras, né? Principalmente enquadrando a legislação antiterror, porque o que a gente vê da parte das facções criminosas já muito extrapolou a questão de meramente atividade criminosa, né? Eles, por exemplo, o Rio Grande do Norte passou várias vezes por isso. E a gente vê que com a chegada das facções, realmente aumentou muito o índice de violência. Não somente no nosso estado, mas em todo o Brasil, né? A chegada do crack, a chegada das facções, né? Que, na verdade, as facções já estavam antes do crack, né? Tudo isso potencializa, e enquanto isso, as leis que têm sido feitas são leis sempre, em geral, favorecendo o bandido. E o cidadão de bem fica abandonado. Essa realidade das facções... certamente não é por falta de entendimento do que seja uma facção, mas ela não é tratada convenientemente, né? A guerra contra
as facções criminosas, não chega a ser nenhuma guerra, porque dificilmente a gente vê uma ação mesmo coordenada da parte do Estado para acabar com a facção. Prende membros da facção, mas se prender membros da facção, não está destruindo a facção. E é isso, né? Mas vamos seguir aí na vida do senhor. Quando chega nos presídios, aí já tem outros faccionados lá. Ou então, quando entra no presídio que não é faccionado, sai faccionado. É isso aí, né? Isso por falta de legislações que enquadrem direitinho. Por exemplo, a lei antiterror, ela tem dispositivos que meramente pelo fato de pertencer àquela organização, o camarada já é enquadrado criminalmente. E o que a gente vê é, por exemplo, na internet, vários vídeos de elementos que são membros de facção declarando, fazendo gestos, símbolos, e eles ficam impunes porque, em princípio, se declarar membro de uma facção, não configura crime. O cara não vai ser... Tem toda a questão de benefícios enormes que os presos recebem, e tanto faz como tanto fez ser membro de uma facção. Vai receber o mesmo tipo de benefício. Dessa forma, meu amigo, a sociedade está perdendo a guerra. É isso que está acontecendo. Quem paga o pago é o cidadão de bem. Eu me lembro que quando a gente identificava alguém que era de uma facção, a polícia ficava ali no encalço dele e ele se escondia, não dizia nem que era de facção. Hoje em dia, quando a gente fizer uma abordagem, perguntar se é faccionado, ele diz logo: sou tal facção. Não dá em nada. Né? A gente tem orgulho hoje de falar que é faccionado. Pois é, então, infelizmente, essa conquista, vamos dizer assim, da bandidagem, está custando caro à sociedade, e cada vez mais chegamos ao ponto aí, bem recentemente no Rio Grande do Norte, por exemplo, houve uma onda de atentados com uma finalidade política. Os faccionados, a cúpula, né, dessa facção colocou determinações que queria que o governo cumprisse para que ele cessasse os ataques. Então, quer dizer, uma coisa bem de grupo terrorista mesmo, mas infelizmente foi encarado como se fosse atos de vandalismo, incêndios, houve alguns assassinatos, tá usando bomba, atentados cara. à bomba, olha só. à bomba. Então, como é que isso aí ainda está sendo encarado como vandalismo? É difícil entender essa situação, né? Mas bom, é o que temos para hoje. O que está acontecendo é isso aí. É aquele IED, né? Lá do Afeganistão. Exatamente. História, né? Então, as bombas que eles estão utilizando aqui no Afeganistão se chama IED, né? A doutrina norte-americana. Mas vamos lá. Então o senhor, em Campo Grande, desenvolveu o mesmo trabalho, comandando já a companhia de Campo Grande, desenvolveu um trabalho semelhante na mesma batida, vamos dizer assim, do que já tinha feito, comandando o pelotão de Caraúbas. Caraúbas, justamente. Explica aí pra gente. E por falta. Pode falar. E aí, assim, né? Por falta de efetivo, por falta de oficiais nessas regiões, aí a gente estava ali mesmo para combater, porque a gente. A nossa missão é garantir a segurança e manutenção da ordem. Né? Eu vou lhe fazer uma pergunta técnica, porque eu tenho um conhecimento aí do seu trabalho, né? Tive a oportunidade de trabalhar em região vizinha. Explique assim para os nossos espectadores, para a população que não está assistindo, assim, como é essa batida do bombo, como é essa pegada, o método do então Capitão Brilhante, que agora com certeza já deve ter evoluído um pouco, mas assim, como foi a forma de trabalho que o senhor desenvolveu lá, que fez sucesso, aí eu posso garantir, né? Teve com certeza um aplauso do povo pelos resultados que aconteceu. Descreva aí o método de trabalho. Para você desenvolver um bom trabalho como policial, tem que ter aquela percepção, né? Aquela percepção de policial. Você tem que ter ali, tem que ter vocação, né? Primeiramente, você tem que ter vocação. E o pessoal fala muito assim: não, eu sou da região, não dá certo trabalhar. Dá certo sem trabalhar, porque é da região que as pessoas vão lhe ajudar a colher informações. E a gente via que tinha uma necessidade de trabalhar dobrado. Eu trabalhava de domingo a domingo. Por quê? Porque eu via que
tinha amigos meus, vítimas de assalto, vítimas da violência, amigos que estavam ali precisavam da segurança. E a gente tinha 2 grupos táticos altamente treinados e preparados. E assim, aquele modo rústico de suportar o calor, de superar noites chuvosas, isso mudou bastante, porque a gente já tinha isso na pele, né? A gente já tinha isso, já vinha já do ser humano, da gente, de estar ali no combate, tanto chovendo ou fazendo calor, a gente não recuava. A gente ia sempre trabalhando ali com a pancada forte, mesmo para dar segurança à sociedade. Então, a questão da percepção, o treinamento também ajuda bastante, a experiência, nós temos policiais bastante experientes e ajudava muito a avançar para o sucesso da missão. Então, daí o senhor passou quanto tempo em Campo Grande, como comandante da companhia? Rapaz, em Campo Grande eu passei um ano justo. Quando completou um ano, eu fui transferido para a cidade do Apodi. Apodi, uma cidade, a gente não pode chamar divisa com divisa, mas vizinha, só entrando um pouco mais no Alto Oeste, né? De Campo Grande para Apodi dá o quê? Dá 100 quilômetros? Não chega a isso tudo, né? Não, chega a uns 80, mas por aí. 75, 80. Então quer dizer, mais ou menos o mesmo teatro de operações, mas com certeza a situação em Apodi estava virada de cabeça para baixo, né? Quando o senhor chegou. Tava assim, tava uma situação delicada. Aí a gente também começou a fazer um trabalho intenso, né? Colocamos o efetivo mais em pontos estratégicos. E ali, tanto é que no período que eu passei lá, acho que só aconteceram uns 8, foram poucos assaltos que aconteceram lá no período em 3 anos e 5 meses que eu passei, o índice de criminalidade foi baixo, né? E a gente fez um trabalho atuante também. Lá eu trabalhava constantemente nas ruas e surtiu efeito no nosso trabalho. E nos sítios também, né? Ali tem muita estrada carroçal. Por ser divisa com o Ceará, aí tinha uma migração vindo do norte através das vicinais, né? Estrada carroçada. E a gente intensificou também ali com os grupos táticos, Rádio Patrulha, com as cidades vizinhas, de Rodolfo, Itaú, Felipe Guerra. E nós conseguimos conter, né, essa movimentação do Ceará para o Rio Grande do Norte. Dando uma explicação para o nosso público aqui, quem não conhece, né, pessoas principalmente de outros estados aí, que isso aqui vai para a internet, vai para o Brasil e para o mundo, todas essas cidades dessa região aí que a gente está falando, das lotações do Coronel Brilhante, Campo Grande, Caraúbas, Apodi, são cidades que ficam do médio oeste para o alto oeste potiguar. É uma região, como a gente já falou aqui, famosa infelizmente, né, pelas situações de violência, apesar de ter um povo muito bom, mas também existe esse lado da fama lá, muito pelo abandono, pela distância, pouco efetivo policial. Realmente é um lugar que, principalmente antigamente, era difícil a justiça chegar. E o terreno lá é o seguinte, é caatinga braba, aquela caatinga braba, só para vocês terem ideia, se remontar a história, até Cangaceira andou por ali, o Bando de Lampião andou por ali. Então daí vocês já fazem uma ideia de como é que é o negócio. E lá tem os núcleos das cidades, né, onde o pessoal chama rua, né, mas é principalmente zona rural. Então muita caatinga pesada com trilhas, estradas carroçais, e é uma região que, pelo nó de estradas que tem, favorece o acesso para os estados do Ceará e também da Paraíba, né? Principalmente depois que o crime se tornou motorizado, então dá tranquilamente para, praticamente sem tocar no asfalto, pelos estados da carroçal, cruzar Rio Grande do Norte, o Ceará e a Paraíba, passar de um estado para o outro lá. Então, realmente é bronca pesada. Só quem conhece a região, quem trabalhou lá, para saber, né, o peso que é atuar nessa e assim, era uma região que
tinha foragido assim, em metro em metro tinha foragido nesses assentamentos. E a gente intensificou, e a gente não tinha a tecnologia que tem hoje, né? A gente não tinha meios, e a gente ia na garra mesmo e ia lá prender o foragido. Constantemente a gente se deparava com, né, no dia a dia do trabalho, depois que você pega o meio da fiada, né, como se diz, aí você fica pegando foragidos constantemente. Então a gente sabia onde é que tinha um foragido, ia buscar, montava operações, prendia. Por isso que a gente teve assim uma ênfase mais também, porque a gente, onde tinha um foragido, a gente ia buscar. Onde tinha alguém do estado da Paraíba que estava foragido no estado do Rio Grande do Norte, a gente ia buscar. Onde tinha alguém do Ceará que estava no nosso estado, aqui ia tocando horror, né, praticando crimes aí, a esquerda e a direita, e a gente ia pegar, não somente contra nós tínhamos uma interação muito boa com todos os grupos. Às vezes a gente tinha gente na área de Patu, a gente ia foragido na área de Patu, tinha foragido na área de Frutuoso Gomes, foragido na área de Olho d'Água, foragido na área de Marizal, e a gente, assim, tinha uma liberdade maior de a gente pegar a informação e ir buscar o cara. A gente tinha que... Eu recebia várias informações de foragidos e ia buscar em governador, a gente montava as operações, conseguimos êxito, prendia o cara lá, trazia, apresentava a justiça. Então, assim, nosso trabalho, onde tinha um foragido de banco, de droga, ou homicídio, né? E, assim, a gente constantemente pegava quadrilhas de roubo de carro, quadrilhas de carga, de roubo a gado, de assalto a banco. Então, o que aparecia que estava tirando da normalidade, a gente combatia mesmo. Ia buscar, entregava a circulação, entregava a justiça, prendia, e assim a gente ia trabalhando. E era assim, direto. Então, essa proatividade é uma das chaves, um dos segredos do sucesso profissional aí do senhor e dos seus comandados, né? Com certeza, a bandidagem teme muito a polícia que é proativa, né? Que trabalha. Eu quero só fazer a gente praticamente trabalhava dia e noite sem parar. Tomava um banho, já ia para a rua de novo. Quando dava um descanso, já o pessoal passava a informação: fulano de tal é foragido, passou aqui, passou por sítio tal, caminho de tal cidade. A gente já acionava as outras equipes e caía em campo. Trabalhando sempre também em contato com a população, né? Recebendo esse contato da população. Se não tiver o contato da sociedade nos ajudando, o negócio não anda, não. Eu quero só fazer mais uma vez um esclarecimento para quem está nos assistindo, porque o senhor logo no início falou o seguinte: a gente não tinha a tecnologia que tem hoje. E aí, de repente, o cidadão está assistindo o vídeo e diz assim: mas o que é que a tecnologia tem a ver? Aí eu vou dar uma breve explicação. Antigamente, para saber se o camarada era foragido ou não, as pessoas podiam dizer: esse aqui é foragido. Mas aí você encontra o cara, como vai saber? Tinha que levar até uma delegacia, para da delegacia ver se acessava o sistema, ou no fórum, né? Para ver se acessava o sistema lá e se constava alguma coisa contra o cara. Hoje em dia, qualquer policial com o celular na mão, bastando ter torre, né? Ter a rede de internet, ele consulta o banco de dados com mandado de prisão de foragido. E aí facilita bastante, porque até numa abordagem comum, vamos dizer, numa blitz de trânsito, bastando jogar os dados lá do motorista ou de quem estiver dentro do carro, se tiver um mandado de prisão, aparece logo, é muito mais fácil. E nessa época... O trabalho é em dobro, no caso, naquele tempo, né? Nessa época não tinha nada disso, né? Não, às vezes a gente... Eu me lembro, numa ocorrência, eu estava ali mais ou menos pro lado de... Você falou agora aí, né? Eu estava ali pro lado de Governador de Serra Rosado. Estava entre Governador e Felipe Guerra. Aí eu tinha um telefone de lanterninha que ele era carregado a energia solar. Ele tinha uma placa de energia solar. Ele tinha. Eu acho que hoje nem mais existe isso. E era mais ou menos umas 10 horas da noite. Eu já lá dentro do mato, o telefone descarregado.
Coloquei o telefonezinho no farol da viatura para carregar, porque a gente se deparou com um cidadão que a gente estava supostamente foragido, né? E tive que sair. E o único telefone que tinha era o meu, tinha contrato da Polícia Civil para a gente fazer pesquisa. Ligava, e então daí passamos quase 1h30 para poder fazer uma consulta e confirmar que o cara estava foragido. Hoje em dia, todo policial tem um sistema de internet, localizou, já vai embora. Pois é, A facilitou. informação é rápida. Graças a Deus, por esse lado aí, o trabalho policial foi facilitado, né? Porque, infelizmente, há uma série de outros lados em que a bandidagem acabou levando vantagem. Mas aí, então, o senhor passou quanto tempo nessa função, comandando a companhia de Apodi? Em Apodi eu passei, acho que 3 anos e 5 meses, mais ou menos. Quando foi em 2014, janeiro de 2014, aí eu fui transferido para a companhia de Alexandria. Aí Alexandria, uma cidade que faz fronteira com a Paraíba, não é isso aí? Isso, faz fronteira com a Paraíba. Então, quer dizer, mais uma vez o senhor transferido para outra cidade próxima da região, aquela bandidagem migrante, né, entre os estados. Isso. Tal. Nesse momento aí, mais ou menos por esse momento, estava havendo um ciclo grande de estouro de banco no Rio Grande do Norte, não é isso? Nessa época, mais ou menos. A gente já tinha esse problema, até porque, assim, em 2005, nós pegamos uma ocorrência de assalto a banco na cidade de Martins. A gente, era justamente, os remanescentes, né, que tinham ficado da quadrilha do bando do Carneiro, né, dos Carneiros. E já estava se criando já o novo cangaço naquele assalto de Martins, em 2005, salvo engano. E assim, eles já migravam para outros estados. Então ali já foi o término de uma quadrilha e iniciando outra. Nós passamos 5 dias, eu acho, dentro do mato, de 5 a 7. Nós conseguimos pegar acho que uns 3 ou foi 4. Depois conseguimos identificar quem era os integrantes, né? E depois apareceu a questão dos assaltos a correios, né? Que também foi uma situação bastante complicada que nós passamos no nosso estado. Outra modalidade. E por último veio as explosões de banco, né? Foi o que realmente passou muito tempo e a gente viu aí que o DEICOL fez um trabalho bacana e conseguiu identificar e prender essas quadrilhas. O que o senhor acabou de falar é interessante para o público observar, que com o passar do tempo o crime vai criando novas modalidades, ele se adapta, está havendo uma boa repressão num certo setor, aí eles migram para outro, inventam coisas novas, e é difícil até a segurança pública se adequar, né? Muitas vezes as polícias não estão prontas para acompanhar aquela modalidade, acontece durante um tempo, e daí que seja criado um aparato, uma força-tarefa, ou até mesmo uma legislação para sufocar, que demanda um tempo, né? É uma questão que o crime está sempre se transformando e, infelizmente, a segurança pública, tanto a parte operacional, que são as polícias, mas também o próprio trato legal, né, com o bandido, as leis e o aparato de justiça, às vezes não estão acompanhando isso, e existem crimes que são favorecidos por vácuos na legislação, né? A gente observa que antigamente a gente prendia um foragido e às vezes agora com a internet, às vezes nos blogs eram postados, às vezes passava de policial para policial e a gente conseguia identificar outros crimes, né? E hoje em dia, até para a gente fazer essa divulgação, ficou
não ficou fácil. Então deu ficou mais, assim, dando o andamento do trabalho. Não pode mais mostrar o rosto hoje, né? Assim? Exatamente. A legislação de uns poucos anos para cá não permite que se mostre o rosto de alguém que foi preso praticando um crime. Aí com isso, foi isso que o coronel estava explicando, dificulta que outras pessoas, prováveis vítimas ou gente que tenha outras informações, colabore com a polícia, porque se aparece só o nome do camarada, às vezes nem o nome, aparece só o apelido, e as pessoas não sabem quem é. Mas aí imagina que o cara foi preso praticando um assalto, ele foi preso por aquele assalto, mas nos últimos meses ele já fez bem 300 assaltos. Quantas vítimas não reconheceriam aquele camarada e iam procurar a delegacia dizendo, olha... Com certeza. Né? Então, é mais uma legislação que finalmente a gente vê assim, a gente procura entender a razão de quem colocou tal lei, né? Falando que é um constrangimento, é uma exposição, mas infelizmente eu acho que às vezes não é o momento de estar pensando nisso, quando tantas vidas têm sido tiradas no Brasil por conta da atuação de marginais, né? Então, o momento seria de encarar as leis com mais dureza, para poder reprimir essa situação caótica da segurança pública no Brasil inteiro. Mas, em resumo, alguém decidiu e a gente tem que obedecer. Quando assim, a gente fazia as operações, né? A gente fazia as operações e naquele tempo acho que só o que tinha mais estava iniciando os blogs. Então tirava-se a foto, né? Do cara que tinha, do foragido, junto com a lei da operação e divulgava. Quando dava mais ou menos um dia, aí as vítimas apareciam, olha, esse cara fez isso aqui em tal canto, tem um boletim registrado em tal canto contra uma ação de um assalto. Então a lei já facilitava o trabalho investigativo, porque já se chegava a um autor de um crime. Com certeza. Com certeza. E fora isso, tem um detalhe que... a população precisa saber desse tipo de coisa, até para reivindicar seus direitos, né? Eu acho que na maioria dos estados do Brasil, se não em todos os estados, as delegacias de polícia civil não têm contato de intranet entre si. Isto quer dizer que todas as informações que estão nos computadores de uma delegacia, elas não são permeáveis com o computador de outra. Se um policial quiser entrar em contato com a outra delegacia, ele usa um telefone, muito provavelmente o dele, que a maior parte das delegacias tem problemas com relação a isso também. Então o cara liga e procura saber. Então funciona assim, de uma forma muito lenta, para a vista do que poderia ser em termos de informações. Deixa eu entender. Então, no caso, é a ausência, né, de um sistema sincronizado de fotos, de imagens, né, para poder mostrar uma de comunicação entre delegacias. Um sistema sincronizado, existe um sistema nacional, que é o chamado PPE. Então existe esse sistema, só que esse sistema não é ágil no miudinho. Exemplo, o coronel acabou de dar uma situação aí, em que um camarada acabou de ser preso numa operação, e a população começa a apontar outros delitos do cara. Então não existe esse parâmetro de, por exemplo, digamos que nessa operação o coronel levasse o marginal até uma delegacia. Então uma delegacia que está ocorrendo um negócio lá não tem essa comunicação com as outras, e essas outras também não têm uma interface com a população para fazer com que apareçam outros crimes do cara. A não ser que já sejam crimes que foram investigados e tem um processo na justiça. Exemplo, tem um mandado de prisão constando no banco. O que eu estou querendo passar é assim, é muita lentidão. É uma coisa muito, vamos dizer, deixando muito a desejar para cima da agilidade que precisaria na persecução penal. Uma das coisas aí que o coronel está falando, que distinguiu o método de trabalho dele, é justamente a agilidade, né? A proatividade, a agilidade nas coisas, né? Ir atrás e tal. Então é isso aí que está faltando muito na segurança pública, e pode ter certeza que as facções criminosas têm, porque estão sobrevivendo, estão prosperando, né? Infelizmente. Estão mais organizados que o Estado. O crime organizado quer dizer que é organizado, né? Quem está pensando que o crime organizado é o boqueirinho vendendo maconha na esquina, ainda não entendeu que o crime organizado, hoje em dia, também é feito de advogados, políticos,
funcionários públicos corruptos que existe em todas as esferas. Não é brincadeira o negócio, não. Tem uma proporção grande. Não é à toa que as facções criminosas viraram empresas transnacionais. Não é isso aí, coronel? Eu me lembro, justamente, e eu me lembro que eu tinha um álbum de fotos, eu andava com um álbum de fotos, eu saía pegando nas delegacias, aqueles que eram mais conhecidos, né? E andava com um álbum de fotos, e quando a gente encontrava o cara, já facilitava. Ó, isso aqui é fulano, e já tinha lá a qualificação dele, então tinha também esse interesse por parte da gente. Porque não tinha onde buscar informação, não tinha onde buscar, não. Você tem que dar seus pulos, né? Como se diz. Então eu pegava aqui um álbum de foto. Deu um delay agora, deu uma parada. Passar na delegacia. Quem são os foragidos aqui? Aí? Só tem. Funcionalidade, então, assim, a gente tinha essa preocupação. Tinha esse zelo em manter um arquivozinho próprio ali, para poder, quando se deparar com alguém, saber que ele era foragido. É interessante o senhor dizer isso aí, né? A velha prática dos álbuns que existiam, né? Os bons policiais tinham essas fotos, depois com a época do celular passou a ser o banco de dados do próprio celular, né? Tem as fotos dos camaradas, e é dentro dessa máxima que de alguma forma é ignorada, é uma coisa que o senhor colocou aí, e é de minha experiência própria, e eu vejo outros bons policiais aí falando no assunto. Existe uma cidade, aí a cidade tem, digamos lá, vamos falar de uma pequena cidade, tem 15 mil habitantes. Não são 15 mil marginais, por mais que fale-se que a cidade é complicada, mas quando a gente vai ver mesmo quem é envolvido com o crime, lá não vai passar de 100. Não passa de 100 elementos. E aí você tendo lá a identificação desses elementos, mesmo que seja uma identificação só assim, uma foto do cara e um apelido, os policiais que estão trabalhando na área têm condição tranquilamente de fazer um acompanhamento, porque também nem todo bandido é aquele que está com a arma na mão. Tem o que dá guarida, tem o parceiro que empresta a moto para fazer ação, tem o cara que abre as portas da sua casa para o cara foragir, acolhe foragir de outros lugares. Então tem várias situações. É esse ponto fino que muitas vezes a Polícia Civil não tem um banco de dados na delegacia, principalmente em interdelegacias. Então fica difícil fazer um bom trabalho quando não existe esse ponto fino, apesar de ter alguns policiais que são ligados, mas observe, é mais uma situação muito pessoal. De policial para policial. Exatamente. Né? É aquele o sistema que está provendo isso para vocês. Exatamente. E daí o Coronel Brilhante exemplificou bem como que era o negócio há um pouco tempo atrás. Ele tinha um álbum de fotos, né? Ele mesmo buscava nas delegacias e outras fontes de informação, que às vezes a população também é uma fonte de informação, aí colocava lá e tinha um albinho para caso deparasse com o camarada, pronto, alguma coisa tem. Esses 100 elementos, no meu exemplo, que contaminam uma cidade com 15 mil habitantes, pode ter certeza que o que acontecer lá, eles estão envolvidos. Então já é um universo muito menor do que aconteceu uma coisa, aconteceu um homicídio na cidade. Aí todo mundo fica dizendo, ninguém sabe quem foi. Ora, os policiais que são ligados, que tem um trabalho aí como esse descrito aí pelo Coronel Brilhante, sabem que não pode ter sido todo mundo da cidade. Muito provavelmente, mas 90% de chance é ser daqueles 100 elementos que já tem um xizinho marcado, já tem um histórico. Cada crime tem uma assinatura, não é isso? Pois é. E não é difícil não, achar não. Investigação é um negócio fácil. Difícil é ter as devidas provas legais para poder condenar o cara em juízo. Isso aí tem um grau de... E a gente tinha, e assim, a gente tinha também, a pessoa fala, mas rapaz, os caras aqui identificam de longe. Então, naquele tempo, a gente tinha um celotex já ali próximo à entrada do quartel. Por quê? A gente colocava algumas fotos de foragidos na entrada do quartel, ali no celotex, na recepção, porque sempre que a gente ou entrava ou saía do quartel, a gente se deparava com a foto do foragido. Então é mais fácil a gente memorizar as feições dele pela foto, e quando se deparasse com ele na rua, a gente já automaticamente já
pegava. Já achava Olha, conhecido. Se parece com aquela foto, então já fazia abordagem. Pois é, são, na verdade, coisas simples, né? Que têm um bom resultado, né? Principalmente nessa época. Nessa época tinha mais dificuldade, mas aí parece que, de certa forma, a polícia também trabalhava de um jeito que produziam resultados muito bons, e algumas dessas técnicas aí, com o tempo, acabaram por algum motivo sendo esquecidas, né? Eu não tenho conhecimento de hoje em dia ter esse tipo de coisa. Eu me lembro, várias vezes eu entrava em quartéis e em delegacias e tinha realmente retratos falados e fotos de policiais, feitos por policiais, né? Lá para identificar criminosos foragidos da região. Hoje em dia, não sei se por conta dessa legislação aí nova ou se as práticas vão mudando. Bom. Nessa época o preso ficava preso, coronel? As leis, eles. Pelo menos assim, com aqueles que eram sentenciados, né? Já recolhia já para a justiça, não tinha uma flexibilidade que tem hoje, né? Não tinha audiência de custódia, né? Não tinha audiência de custódia para o cara sair em 24 horas. Isso, justamente. Então. E às vezes, porque essa é a seguinte situação. Como o Eco bem falou, tinha um retrato falado de um suposto criminoso. O cara não tinha nem mandado prisão, mas a gente já estava em busca dele, porque ele andava praticando uma sequência de crimes e a gente já podia andar com aquela foto. Com ele, então deixando no celotex do quartel, porque a gente já se deparasse com ele, né, a gente já automaticamente buscava a imagem. Mas hoje em dia, se a gente não tiver no papel que é o cara, a gente não pode chegar nele e fazer aquela abordagem e tal, e conduzir. Que sabe. Como a gente já pontuou antes, né? Existem muitas legislações amarrando o trabalho da polícia e isso explica, e muito, a folga da bandidagem. Coronel, eu queria ter um entendimento, para quem está nos assistindo aqui, sobre a situação do que é a fundada suspeita hoje, que é tanto falado, tanto comentado. O que é isso? O que o policial pode abordar, não pode? Aí existe. O que é a fundada suspeita, né? Para o pessoal entender que está nos assistindo. É assim, o cara passou aqui numa loja, teve aqui uma atitude suspeita, a outra armado, está querendo praticar algum crime e alguém denuncia a polícia, né? Se identifica, anuncia que, olha, passou um cara aqui com as características, roupa tal, short, calça, estão passando muito aqui, e denuncia a polícia, mediante essa abordagem, justifica por que o cara foi abordado. A gente tem que ter aquela justificativa, né? Entendi. O problema é que, hoje em dia, grupos supostamente de defesa de minorias, muitas vezes ficam em cima, claro que está rolando muito dinheiro para isso, fica em cima do trabalho das polícias, alegando que o policial foi lá dentro das coordenadas aí que o Coronel Brilhante acabou de passar. Mas aí, para esses grupos, e principalmente advogados ligados a esses grupos, claro que eles estão recebendo um bom dinheiro para fazer isso aí. Aí alega assim, o cara tava com 38 na cintura, mas ele foi abordado porque era preto. O cara tava com 10 quilos de drogas na mala do carro, mas foi abordado porque era, vamos dizer, gordo ou qualquer outra coisa que eles associem a uma minoria que está sendo discriminada. E dessa forma, com esse tipo de discurso, vão perseguindo o trabalho da polícia, esta é que é a verdade, e muitas vezes, pasme, conseguindo a soltura de bandidos, porque finalmente conseguem emplacar com esse tipo de discurso que a prova foi colhida de forma ilegal. Apesar da polícia ter conseguido o flagrante, mas aí fica assim, não, mas a forma como fizeram não era para ser. Então, quer dizer, aquele 38 que apareceu, aquela pistola, aquela droga que essa pessoa estava portando, não vale como prova legal, porque afinal de contas a polícia agiu de uma forma que não deveria. Pode parecer incrível para quem está nos assistindo, mas só se não for polícia. Se for polícia, sabe que o que eu estou falando é verdade. É isso, né, Coronel? Então, Coronel,
Vamos lá, o senhor em Alexandria fez um trabalho que eu acho que, eu não sei se eu posso colocar ali como um auge de popularidade, porque nesse momento o senhor já estava bem afamado, aclamado no Alto Oeste, o senhor e o GTO, né? Se falava muito o GTO do Capitão Brilhante, né? O GTO é Grupo Tático Operacional, então se falava muito lá na região, justamente por essas coisas que o senhor falou aí, da proatividade e tal. Vamos falar assim, uma ocorrência boa dessa época aí, uma ocorrência que o senhor viu assim que foi cacete. O senhor chegou a enfrentar novos cangaceiros na bala lá, pô? Olha, a gente teve uma. Lá em Apodi, né? Meses antes de eu sair de Apodi, a gente se deparou, né, com a explosão de banco. Acho que 2013. Né, acho que tinha uma quadrilha fortemente armada, e a gente se deparou com eles lá na explosão. Na verdade, eles tentaram explodir o banco lá 3 vezes. Né? Na terceira vez foi que eles tiveram mais sucesso. Mas também não foi tanto assim. Se deparou com eles, fomos para o confronto, passamos mais ou menos uns 50 minutos em incursão e trocando tiro. Né? Um policial nosso foi alvejado, um policial militar foi alvejado. E o que consta de populares, que um dos bandidos também saiu alvejado. Nós conseguimos apreender na época uma TR-4, eu acho, um veículo utilizado por eles, né? E assim, foi bem tenso também, troca de tiro, foi uma coisa que marcou também bastante a nossa carreira, porque eu só estava somente com um grupo tático e estava no frio, né? E eles estavam mais ou menos em torno de 20, naquela rua ali do Banco do Brasil, portal de Banco do Brasil, na cidade do Apodi. Quando a gente entrou ali, onde tem um cavalo, eu me esqueci agora o nome da rua. Quando eu virei, que a gente virou a esquina na viatura, fomos logo recebidos a bala. Foi uma troca de tiro intensa, durou mais ou menos uns 40, 50 e poucos minutos. Qual era o armamento que eles tinham? É um grupo de 20, um grupo grande, né? Eles assim, tinha rajada, a gente escutava muita rajada, né? Provavelmente uma submetralhadora ou uma metralhadora, e escutava muito tiro de 12, né? Pistola também. O armamento deles era pesado. No outro dia, foi encontrado marcas de bala nos carros, né? Que a gente estava ali naquela rua, marcas de tiro nos carros, nas paredes, nos postes, inclusive eles meteram bala num transformador também. Aí, só um detalhe aí, o senhor estava com um grupo tático, quantos homens eram desse grupo? No grupo tático estava eu e mais 3. Nessa noite nós estávamos em 3. O grupo estava em 3, comigo ficou 4. Então eram 4 homens contra 20. Contra 20. Era mais ou menos aí essa numeração. Realmente tinham muita vantagem, né? Quem tá achando que é fácil a vida de polícia, né? Então tá aí. Venha ser polícia. Isso é um retrato de uma situação que, se a gente pegar os anais da história, a gente vê que já acontecia de muito tempo nessas regiões mais distantes, assim, mais sertão. E tá aí, essa situação foi em 2013, o senhor tá falando, né? 2013. Quatro e assim, e quando terminou aí, a gente conseguiu, no outro dia, saímos em perseguição na zona rural, buscando informações, porque assim, acontece a troca do confronto, mas a operação não para não, é constante. A gente teve ali em Marizal, e vários, de passar 3 dias, 4 dias de perseguição ao restante do bando, né? Para poder tirar de circulação essas pessoas que andavam praticando crime. Então, assim, não é só... Quantas vezes a gente entrou no mato, passar 2, 3 dias sem direito a um banho? Só se for de rio. Eu mesmo cheguei a dormir e estava carroçado no chão. A gente deixava um policial no quarto de hora, né? O quarto, quem não sabe o que é quarto de hora, a gente dividia a noite por horários. Então, de meia-noite às 2, o
o patrulheiro ficava, a guarnição descansava, o patrulheiro ficava em prontidão de 2 às 4, aí substituía um descansava e o outro já ficava em prontidão. Isso, na estrada carroçal, a gente descansando e assim a gente tirava 3, 4, 5 dias dentro do mato. Não tínhamos, naquele tempo era complicado, porque a gente não tinha o que comer. A gente chegava nos sítios, a população era quem ajudava, sabia que a gente estava em perseguição e ajudava na questão da alimentação, porque a gente não podemos retornar, porque uma vez que você pega o rastro, você não pode mais voltar. Você tem que concluir, porque se você reparar para fazer alguma coisa, para ter você não tem esse luxo de parar. Você tem que continuar para poder ter isso na missão. E era quente, chovia, mato fechado, e não podia parar. Aí o pessoal atirava. Eu me lembro que teve um aqui da região de Frutuoso Gomes, que era o Mangueira também, ele atirava constantemente e assim, no tempo, via a viatura passando, já metia bala. Então aí não é essa maré mansa não. Então a gente tem que ter mesmo aquela aptidão e vontade de ser policial. Eu estou lembrando aqui dos grandes especialistas das redes sociais e das TVs abertas, né? Os especialistas, né, que falam sobre operações, que é assim, que é assado, que é fácil. Aí a gente vê um comentário de quem vive a situação e é totalmente diferente. E fazendo um comentário... Olha, a gente entra no mato, numa ocorrência, a gente não leva alimentação. Porque nós estamos ali patrulhando, o inesperado pode acontecer a qualquer momento. Entra no mato, aí muitas vezes um ou dois aqui levam um cantil d'água, aí se for no período de seca, de setembro, outubro, o sol de rachar, tem que entrar no mato. Aí você não tem direito de comer, você não encontra restaurante dentro de mato, amigo. E poucos sabem que, às vezes, dá tempo a gente pedir uma guarnição para trazer alguma coisa, um pacote de bolacha, uma rapadura, um cantil d'água, para a gente se encontrar com outra guarnição e continuar a missão, porque não pode ter essa quebra, não pode. Uma vez que você entrou em perseguição, você tem que continuar. Porque se você perder, até para a questão mesmo da justiça, se você quebrar ali, você não tem. Se você se deparar com ele mais na frente, até a questão do flagrante é descaracterizada. Então tem que ter a continuidade da missão. Continuidade do flagrante. Fazendo um comentário em cima de toda essa situação, né? O Coronel Brilhante está narrando aí várias coisas a respeito de como funciona, dos métodos, das formas como ele e a equipe dele trabalham. E aí eu fiquei pensando aqui comigo, baseado em várias experiências de outros e das minhas próprias. E fico pensando assim, é interessante porque praticamente todo policial, ele quer ter um reconhecimento. Né? É normal do ser humano querer ser reconhecido. E aí na categoria policial, também, né? Os policiais querem ser reconhecidos, mas poucos estão dispostos a fazer um trabalho diferenciado a ponto de obter sucesso. Então, trabalham de certa forma, eu não vou dizer que está certo ou que está errado, mas é uma forma que está dentro aí, vamos dizer assim, de tirar o seu plantão e ir para casa, de cumprir o seu expediente e ir para casa, e estão ali fazendo aquela coisa que a bandidagem já está, vamos dizer assim, já telegrafou, já sabe como é que é, e daí vai se criando. E aí quando pega policiais que trabalham fora da caixa, fora daquele modelo, como é o caso aí exemplificado pelo o Coronel Brilhante e as suas equipes, aí nesse momento é que os policiais, é que a polícia consegue vitórias, nesse momento é que a população reconhece que tem uma força diferente lá, que bota para correr a bandidagem. A chave da popularidade do Coronel Brilhante, claramente ele está explicando o que é esse tipo de trabalho. E daí, às vezes, infelizmente, um colega policial, ao ver o povo batendo palmas, ao ver tal, ao invés de modificar a sua prática para tentar seguir o modelo do que dá certo, aí quer puxar o tapete.
Inveja, né? Exatamente, vem com... Por falta de coragem, né? Para poder fazer o que o coronel faz, né? O coronel tá rindo aí, com certeza ele já sofreu bastante por isso aí. Eu já cheguei a presenciar algumas pessoas dizendo alguma coisa assim e fico pensando comigo, rapaz, este aí que tá falando poderia prestar atenção na forma de trabalho. Se ele quer reconhecimento, é só seguir mais ou menos ali o modelo e depois usa a sua criatividade, né? O reconhecimento tem que passar pelo sacrifício, né? Reconhecimento. Quantas vezes eu fui acionado para assumir temporariamente uma missão em outras regiões. E quando eu chegava lá, os policiais diziam, alguns diziam, não, aqui não pega mais ninguém não. O senhor vai entrar aqui, mas é perdido. O senhor chegou aqui, a gente vai lá no cenário que aconteceu, dá uma olhada, pega um rastro, diz, rapaz, daqui para amanhã de manhã, vou fazer ali o cerco, bloqueava as estradas, botava os policiais em ponto estratégico, torava mato, pegava um rastro, no dia bem cedinho, estava com o cabo já no encalço dele, ali no Mocotó. Pois é isso aí. A diferença de quem faz a diferença é essa aí, né? É acreditar e ir atrás de pontos que todo mundo já deu por perdido, né? Às vezes por falta de ciência, às vezes por comodidade, às vezes até por razões outras aí, que infelizmente existe na humanidade, existe no meio da polícia, como tem em todo canto, né? Razões de problemas mesmo assim de corrupção, honestidade, às vezes querer proteger quem não presta. Então existe muita coisa. Agora os bons policiais acabam que se esforçam para passar por cima de tudo isso. Se destacam. E aí esse é que é o destaque. É isso que a população carente de segurança, a população carente de resultados, é isso que a população vê. A população não é tola. E até em algumas situações, que falhou em Marizal, sabe? A gente é taxado, né, Eric? Muito. A gente, não, rapaz, aquele cabo ali é um besta, é um procurador de problema. Isso. É não sei o que. A gente tá tentando resolver o problema. Que trabalhou aqui com a gente aqui em Marizal. Quantas vezes vai resolver um problema? Aí quem não quer fazer nada, quem não quer ficar ali só ganhando salário, critica logo. Aí o cara tá se destacando, que tem bons serviços prestados nas áreas do Marizal. Tem bons. O pessoal reconhece também o serviço dele, porque ele era o cara que saía da delegacia e dava o sangue. Precisava. Então, assim, a gente tem esse algo mais atrás, e a gente, pelos próprios companheiros, recebe uma taxação. O pessoal taxa logo nós de alguma coisa. Não vou comentar aqui não, mas os comentários são muito, mas versam muito, a maioria, né, em cima daquela, tá procurando para as costas em vez de procurar para a barriga, né? Que o reconhecimento, o reconhecimento mesmo vem da sociedade, porque quando a gente chega e dá segurança, o cidadão de bem é quem agradece. Pois é, isso aí é... Isso é uma faca de dois gumes, né? Esses policiais que não se esforçam a nível do grupo aí do coronel e o coronel, então, assim, a criminalidade um dia vai bater a porta desse cara, né? É um entendimento também. Olha, isso é uma forma de entender. Outra forma de entender que, infelizmente, a gente vê difundido é assim, o sujeito age na perspectiva de que, bastando ele não mexer com a bandidagem não mexe com ele. Mexe com ele. Incrivelmente, muita gente da sociedade tem esse pensamento, e no meio policial há alguns também com esse tipo de pensamento. Bom, as causas... Eu não vou dizer quais são todas as causas. Eu sou do tipo de policial que eu vou passando aqui na minha folga, às vezes não tem nada a ver, de imediato eu já ligo para a polícia, eu tento acompanhar o que está acontecendo e já repasso as informações para que o negócio venha a fluir. Porque ninguém sabe. O dia da manhã não. Pode ser que aquele meliante que escape de uma ação policial e praticou um crime, amanhã ele vai pegar um amigo meu, um familiar meu, um policial, um pai de família, e aí, como é que fica a situação? Aproveitando aí a deixa do que o senhor acabou de falar, né, esse programa aqui é o Heróis da Vida Real,
nos heróis aí da Marvel, existe a história da origem do Homem-Aranha, é bem essa. Ele descobriu que tinha superpoderes, mas aí ele viu um bandido correndo. E ele na historinha, ele deixou de perseguir o bandido, porque ele achou que não tinha nada a ver com a história. E daí, mais à frente, esse mesmo bandido que ele deixou escapar, mata o tio dele num assalto. Aí daí que ele aprende que com os poderes vem a responsabilidade, né? Qualquer fã aí de história em quadrinho e dos filmes Marvel vai saber isso aí. É justamente o que o Coronel acabou de falar. Quem está investido das funções não pode correr. Tem que enfrentar da forma que for, dentro do perfil que for, né? A omissão tem consequência. A omissão tem consequência, essa que é a realidade. Mas aí, Coronel Brilhante, mais recentemente, o senhor, dentro da popularidade que já tinha do reconhecimento, acabou enveredando numa candidatura. Nas últimas eleições, a candidatura a deputado estadual ou foi federal? Federal. O senhor foi candidato a deputado federal. E aí, como foi essa experiência? Foi. Rapaz, política é uma magia que não tem quem explique. É uma magia assim, meu irmão, que eu fui convidado a sair vereador em algumas cidades pequenas, que eu já passei, já trabalhei, concorri, assim, porque eu muito comprometido com a segurança. E em 2018 também me fizeram um convite para sair candidato, eu também não aceitei. Como foi agora, na campanha passada, alguns amigos meus conversaram, disseram, pai, vamos dar uma força aí, vamos ajudar, que a gente precisa de um representante. Você é da segurança, é um cara que sabe, conhece muito, e a gente precisa de um cara que tenha compromisso com a população. Eu disse, não, pai, vamos lá, vamos tentar. Mas assim, realmente, se tem umas artimanhas, né, na política que o seu concorrente tenta buscar alguma coisa para lhe denegrir, para lhe colocar lá para baixo. E assim, né, o que eu vi também foi que amigos que se diziam amigos se afastaram porque era ligado já a algum outro político e o pessoal não lhe vê mais como aquele agente de segurança, lhe vê como um cara que pode tomar uma cadeira de um outro político e começam a dar rasteira. Quando vê que você está bem no setor, começa a migrar com outros candidatos para tomar o seu eleitor. É um negócio que não tem quem entenda. Mas por quê? Quando chama-se para o político, a politicagem ali, poucos amigos você tem. O cara que não lhe viu, só ouviu falar, de escutar em rádio, TV, e apoiar, porque eu conheço que você é um cara que presta serviço à segurança, que presta serviço à população do Potiguar, e vinha assim do nada lhe abraçar e caminhar junto. É uma cara distante, 200 quilômetros, já aconteceu, o cara vinha me puxar pelo braço. Vou andar com você aqui, eu quero só que você, quando chegar, lembre nós aqui da região. E com as pessoas aqui próximas do Oeste, a gente viu, se afastaram, foram concorrentes, esse tipo de coisa. Então, assim, é uma dinâmica que o cara não entende. Eu estou escutando aqui seu relato, estou rindo, porque eu tenho experiência semelhante, né? Estou rindo aqui por dentro, agora estou rindo por fora. Mas a impressão é o seguinte, enquanto que o senhor mexia com um certo tipo de bandido, aí estava mais ou menos uma situação. O senhor inventou de entrar na outra seara, os bandidos dessa outra seara já ficaram bem assustados, né? Já pensou se dá certo? Isso. Pô. Rapaz, aí o pessoal, homem, tinha gente que dizia assim, homem, para ser, que o pessoal inventa, não, ele é um bom policial, ele é um bom ser político, ele não serve. Oxe. Um cara que presta serviço à segurança, presta um serviço à sociedade, que vai ter condições de buscar mais recursos. Tá entendendo? É um jogo que eles jogam de tudo para você perder o
O fio eleitor. Teoricamente, o bom, né? Seguindo esse raciocínio, o bom seria ser já filho de político, né? Porque já segue a carreira. Aí o pai foi preso. Já segue a carreira. Digamos, né? O pai foi preso por desvio, ele já foi também. Para você que é fora do contexto. Deu um delay. Para você que é fora do contexto, entrar é complicado. O pessoal é uma barreira. É isso aí, né? Mas então, aí passada a situação, o senhor não foi eleito, e aí o senhor está lotado em que lugar agora? Eu não fui, o resultado não foi o esperado, né? Mas ficou boas amizades. Quem realmente eu achava que era amigo meu, a gente percebeu que não era amigo, que o interesse era outro, né? Fiz boas amizades, graças a Deus, uma experiência positiva. E hoje eu estou no... Hoje, tá ouvindo aí? Deu outro delay, parou agora. Agora a gente tá ouvindo. Pronto, e hoje eu estou no subcomando do Policiamento Regional 5. É um trabalho mais administrativo. Que é lá em Pau dos Ferros. Despacho, ver a demanda. Esse QG da polícia que o senhor está agora, que é o subcomando da área 5, é Pau dos Ferros, não é isso aí? Região Pau dos Ferros. É mais um trabalho administrativo. Dou meu expediente de segunda a sexta, às vezes a gente tira umas diárias operacional para reforçar o policiamento, mas é mais administrativo. Por um lado, eu digo assim que o senhor merece até um descanso, porque ficar na crista da onda o tempo todo, ninguém é de ferro, né? Mas por outro, eu também lastimo, porque homens do Jair, do senhor, com esse perfil, com esses resultados, eu penso assim que a segurança pública poderia olhar de uma forma melhor. A cúpula da segurança pública, os gestores, né? O governo do estado poderia olhar melhor para que policiais com esse tipo de conduta, com esse tipo de iniciativa, com esse tipo até de reconhecimento do povo, tivesse assim chances de trabalhar ou de formar outros policiais, né? Eu sinceramente estou vendo assim, o senhor dizendo que está no administrativo, eu não colocaria o senhor no administrativo de jeito nenhum, a não ser que o senhor dissesse assim, estou cansado, estou precisando dar um tempo. Afora isso aí, o senhor é um homem que tem que estar realmente à frente das operações, porque é fácil, relativamente fácil, ter um distintivo, é relativamente fácil vestir uma farda. Para isso só é preciso passar num concurso. Mas uma vez que a pessoa está em campo, uma vez que esse profissional está em campo, apresentar resultados, aí não é para todo mundo. E principalmente, né, tendo apresentado resultados, suportar as críticas e todo o problema interno, né, que o senhor já comentou, aí falamos aqui desse problema, suportar tudo isso e continuar sendo uma pessoa que tem interesse, que não se desmotiva. Então esse é o tipo de coisa que eu penso que os gestores de segurança pública e esses especialistas em segurança pública deveriam tratar mais desse tipo de coisa, né? As motivações extraordinárias dos policiais que tiram leite de pedra, às vezes enfrentando dificuldades que não são as dificuldades, entre aspas, normais, da falta de estrutura, da falta de retaguarda jurídica. São dificuldades, às vezes, criadas pelas próprias instituições e pelos colegas que, algumas vezes, têm interesses outros ou simplesmente não têm perfil do trabalho policial. Então, se esquivam de certas missões, né? O Coronel Brilhante é privilegiado, de certa forma, por ser um oficial. Então, dentro da quantidade de subordinados que naturalmente ele foi tendo à medida que foi galgando os postos, ele pode selecionar aqueles que têm um perfil mais adequado, então tem alguma influência. Nem sempre isso aí é possível. E eis a questão, né? Mais um elemento em que a gente pode julgar o sucesso ou fracasso da segurança pública. Mas, coronel... Tem policiais que têm um perfil mais administrativo, tem policiais que têm mais perfil de trânsito, tem policiais que têm mais perfil
da ambiental, né? Então tem aqueles que é mais tem um perfil mais rústico, que é mato, caatinga, aí esses são mesmo que gostam de trabalhar no mato, sentir ali aquela adrenalina. Deu uma parada na imagem agora. Então, coronel, já chegamos num tempo bom aqui da nossa entrevista, foi muito boa. Claro que a gente tinha muito mais para conversar, mas foi estendendo, a gente passa aí longas horas. Fica a deixa até para uma próxima oportunidade. Na próxima oportunidade a gente acrescenta mais e enriquece o nosso trabalho, né? Tá ótimo. Então já fica a deixa para no futuro a gente ter uma outra entrevista aqui com participação do Coronel Brilhante. E nesse momento eu passo ao senhor, Coronel, a palavra para que se despeça do nosso público, diga alguma coisa que o senhor acha que é de interesse aí para as pessoas ficarem sabendo. Está facultada a palavra. Agradecer a oportunidade do nosso amigo Eric aí ter me convidado para participar desse programa, que é muito importante. A gente também agradecer aos nossos participantes, aí os ouvintes que estão sempre acompanhando nosso trabalho e dizer que é isso. A Polícia Militar ela trabalha dia e noite, a todo tempo, em prol da segurança pública, em prol da manutenção da ordem. O único objetivo é servir e proteger. Tranquilo, coronel. E para o nosso público, a gente se despede desse episódio, né, com as seguintes palavras. Com grata satisfação, trouxemos aqui a figura do Tenente Coronel Brilhante. É um policial, como eu disse, aclamado, aplaudido pela população do Médio Oeste, Alto Oeste, Potiguar, pelos serviços prestados, bastante conhecido aqui no estado. Um verdadeiro herói da vida real, reconhecido pela população. E o nosso objetivo aqui, para quem está nos assistindo, é mostrar como é a vida de verdade dos policiais, dos bons policiais. Tá certo? Fiquem com Deus e até a próxima.